Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora, tá falando sobre biossegurança e os processos de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais. Conteúdo extremamente importante, do qual todos os profissionais da área de saúde precisam ter conhecimento, exatamente para que a gente possa estar, né, se protegendo os pacientes, os quais estarão sob os nossos cuidados. E também hoje, mais do que nunca, a gente busca ter cuidado com o ambiente, né? Então, a gente precisa entender o que é essa biossegurança, né? E de que forma nós podemos executá-la para que a gente possa garantir, né, uma prática coerente, uma prática correta. Mas, o que vem ser a biossegurança, né? Então, é um conjunto de ações para proteger a saúde humana, animal e meio ambiente contra os riscos biológicos. A Anvisa, ela diz que ela visa prevenir, controlar, eliminar riscos em ambiente de saúde, laboratórios e clínicas. A sua importância ela é fundamental para evitar contaminações e acidentes ocupacionais no ambiente de trabalho. Então, quando a gente é profissional da área de saúde, a gente fica submetido a alguns riscos. Quais os riscos os profissionais de saúde estão mais vulneráveis? Os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos físicos, os riscos acidentes e os riscos ergonômicos. E o que vem a ser um risco ergonômico? Né? É qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde. Podemos citar, por exemplo, o levantamento e o transporte manual de peso, os movimentos repetitivos, a postura inadequada no seu ambiente de trabalho, que pode levar a uma lesão por esforço repetitivo, uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. O ritmo excessivo de trabalho, a monotonia, longos períodos de atenção, né? Ambiente não compatível com as necessidades de longos de período de assistência, na atenção sustentada, pausas insuficientes, né? Interjornadas, intrajornadas, problemas de relacionamento interpessoal no seu ambiente de trabalho podem levar a esse indivíduo aos riscos, né, que vão estar caracterizados, né, de uma circunstância psicofisiológica. Isso é algo, né, que principalmente pós-pandemia nós identificamos, né, que muitos pacientes, que muitos profissionais da área de saúde, eles estão desenvolvendo, né, situações que interferem diretamente com a sua saúde mental, e isso potencializou, né, a esses profissionais de saúde a vulnerabilidade desses riscos. Então, é interessante que o ambiente de trabalho ele seja um ambiente favorável, ele seja um ambiente sadio para esse profissional de saúde. Se você estiver sobre uma determinada liderança, sobre uma determinada gestão, é importante que você sinalize, é importante que você se comunique, visto que um líder ele precisa estar próximo, entender e conhecer o seu profissional, o qual esteja, né, trabalhando e atuando. A gente tem os riscos físicos, que consideram os agentes, riscos físicos, as diversas formas de energia que possam estar expostos, né, ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação ionizante, não ionizante, vibrações. Então, o ambiente de trabalho, né, a estrutura física desse ambiente de trabalho, ele pode interferir diretamente na atuação desse profissional de saúde e colocar ele numa situação de risco físico. Por isso que a gente precisa respeitar as diretrizes da Anvisa em relação à estrutura, né, dos serviços de saúde. Os riscos químicos, né, considera-se agente de riscos químicos as substâncias, os compostos e os produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeira, fumo, gás, neblina, névoa, vapor,
a natureza da atividade ou da exposição, que possa ter contato, né, através da pele ou pela ingestão. Então, assim, aqui eu chamo a atenção, por exemplo, né, a questão, né, onde a gente chama bastante atenção, que a ozonioterapia ela não deve ser inalada pela via respiratória. Uma vez que a gente estiver fazendo a utilização contínua, a gente tem que ter na sua unidade, né, no seu setor, na sua sala, no seu consultório, um sistema, né, de ventilação, exatamente para que a gente não possa aumentar esse risco químico. Chama aqui atenção em relação às soluções desinfetantes, as soluções que serão utilizadas para a desinfecção de produtos, tá? Então, assim, a manipulação, e aqui a gente chama atenção também para a necessidade desse profissional de saúde respeitar o uso de equipamento de proteção individual. Além disso, a gente tem os riscos biológicos. Os riscos biológicos profissionais de saúde são os riscos que nós, né, temos uma exposição, né, maior, exatamente porque a gente tem uma probabilidade de exposição, né, ocupacional, e agentes biológicos. Eles são capazes de causar danos à saúde humana, podendo causar infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes e a formação de neoplasias e mais formações. Então, isso é algo também extremamente importante, porque quem é profissional da área de saúde está tendo contato com vírus, bactérias, né, micro-organismos de uma maneira geral. Hoje a gente se depara com bactérias multiresistentes, né, uma virulência, uma ação mais prolongada, mais demorada. A gente também observa, né, que existe um comportamento dos profissionais diferentes, né? Então, muitas vezes a jornada de trabalho desse profissional de saúde faz com que ele tenha um imunocomprometimento, e isso potencializa o aparecimento, né, de doenças ocupacionais. Então, a gente também entende que a gente tem os riscos de acidentes. Então, a ocorrência de um evento negativo desejado que resulta em uma lesão pessoal ou dano material. Então, são exemplo de risco de acidentes: as máquinas ou equipamentos sem proteção, a probabilidade de incêndio, a explosão, né, o arranjo físico inadequado, o armazenamento inadequado. Então, os ozonioterapeutas, eles trabalham com oxigênio medicinal. O oxigênio medicinal é um gás inflamável. A gente precisa ter a segurança de que a gente precisa ter abertura e o fechamento adequado desse oxigênio, né, exatamente para que a gente não coloque em risco, né, o ambiente de trabalho por conta desse gás. A gente entende que existe via de administração, né, entrada de agentes, né, biológicos. Então, a gente tem o agente biológico na fonte, onde está presente na fonte de exposição, uma transmissão direta, onde a gente o agente ele se move diretamente para o hospedeiro, sem intermediários. A gente tem uma transmissão, né, indireta, onde o agente se move para o hospedeiro através de veículos ou vetores. A entrada do hospedeiro, a gente entra no hospedeiro através de tecidos ou órgãos. O desenvolvimento da doença, né, o agente causa, né, a doença nos hospedeiros, que são aspectos importantes a serem relatados. Existem principais normas de biossegurança, né? As normas de biossegurança, as NRs, elas são instituídas também pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essas normas regulamentadoras, ela teve o início, né, de acordo com o Diário Oficial da União, em 6 de julho de 1998. Então, a gente tem voltado para biossegurança, uma lei 11.105 de 2005, lei de biossegurança, fundamento para manipulação de agentes biológicos, a RDC 222 de 2018 sobre gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e as normas complementares do Ministério da Saúde, CONAMA e órgãos de vigilância sanitária. Dentro desse contexto, nós temos 4 níveis, né, de biossegurança e área de aplicação. O nível 1 são agentes com risco mínimo, aplicação laboratórios de ensino básico. O nível 2, agentes de risco moderado, aplicação laboratórios clínicos e diagnósticos. Nível 3,
né? Agentes com risco alto de transmissão aérea. Exemplo, o micobactério tuberculose. E o nível 4, exames extremamente perigosos sem tratamento, exemplo, vírus ebola. Então, cada nível requer medidas de contenção específicas, aumentando em rigor conforme o risco biológico. A norma regulamentadora NR32 é a norma, né, que estabelece principalmente algumas condutas de biossegurança envolvendo os profissionais de saúde, tem, né, uma sequência até chegar à NR32. Então, a NR5, ela fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem como objetivo, né, a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente, né, o trabalho com a preservação da vida e promoção à saúde desse trabalhador. A NR6 fala sobre a utilização, né, do equipamento de proteção individual, todo dispositivo produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, ele deve estar disponível para esse trabalhador, exatamente para não ameaçar a segurança e a vida desse trabalhador. A NR7, que é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, PCMSSO. Então, assim, é importante a gente ter conhecimento, porque mesmo que você tenha um estabelecimento, né, simples, mas a gente precisa entender que a gente também precisa tomar cuidado com a saúde do profissional de saúde, desse trabalhador. Então, a gente tem que estar o tempo todo tendo o objetivo de promoção e preservação da saúde, né, através de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce dos agravos de saúde, né, para ver se a gente tem uma natureza subclínica e além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador. A NR9, onde ela fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a prevenção da saúde e a integridade do trabalhador, né? Reconhecendo, avaliando e, consequentemente, controlando a ocorrência de riscos ambientais existentes que podem existir dentro do ambiente do trabalho, certo? Tendo em consideração a proteção dos meios ambientes e também os recursos naturais. A NR23, onde a gente fala sobre a proteção contra incêndios, né? Então, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviços, né? Em caso de incêndio, equipamento suficiente para combater fogo em seu início e pessoas adestradas em uso correto desses equipamentos. Então, muitas vezes a gente não tem isso diretamente no seu consultório, mas no prédio onde está seu consultório, ele precisa ter essa brigada de incêndio, né? A NR26, que é a sinalização de segurança, que deve ser adotadas cores para a segurança do estabelecimento e locais de trabalho, a fim de identificar e advertir sobre os riscos existentes. E a NR32, que é a segurança e saúde do trabalho em serviço de saúde, onde estabelece diretrizes básicas para a implementação do protocolo de segurança para esses trabalhadores, bem como também, né, promover assistência em saúde de uma maneira geral. Então, o que é que a NR32 fala em relação à segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde? Não é permitida a ingestão de qualquer substância nos postos de trabalho, entendido como posto de trabalho, local onde o trabalhador efetivamente realiza suas atividades. O que é que a NR32 traz? Que nós não devemos consumir alimentos e bebidas exatamente no local onde efetivamente é realizada a sua atividade no serviço de saúde. Cosméticos, cabelos, barbas e joias. A proibição do uso de adornos deve ser observada para todo trabalhador do serviço de saúde. Brinco, anéis, unhas, cílios postiços, cabelos longos devem ser presos na altura das costas, exatamente porque esses adornos podem se tornar um veículo de contaminação. Então, também em consultórios e clínicas, por se tratar de um serviço de saúde, recomenda-se adorno zero. Lavagem das mãos, mais uma vez. Então, os funcionários do laboratório deverão, e também, né, dos estabelecimentos de saúde de uma maneira geral, não apenas, né, de laboratório, devem lavar as mãos imediatamente após o contato com sangue, fluidos corporais e outros materiais contaminantes. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. A higienização deve seguir as orientações da instituição e toda instituição do serviço de saúde deve seguir as diretrizes
da higienização das mãos conforme a Anvisa, o uso de equipamento de proteção individual e também, se necessário for, o uso de equipamento de proteção, né, coletiva, óculos, luvas de proteção, aventais sempre fechados, né, cobrir gravatas, lenços, echarpes, sapatos fechados que vai cobrir o dorso do pé. Então, o sapato para o estabelecimento de saúde, conforme a biossegurança NR32, tem que ser completamente fechado. Acidente de trabalho. Então, comunicar imediatamente todo o acidente ou incidente, né, se possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, se porventura tiver, ao Serviço de Segurança de Saúde do Trabalhador, a CEPA. Normalmente, quando a gente tem um acidente pérfuro-cortante, a gente recorre a um serviço de emergência. Quando a gente tem material pérfuro-cortante, os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. E a gente chama atenção, principalmente quando a gente vai desenvolver as técnicas de ozonioterapia mais invasivas, né? A vacinação, então, todo trabalhador de serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente, né? A imunização, tétano, difteria, hepatite. E, normalmente, em todos os estados, você apresenta-se como profissional da área de saúde, de uma unidade básica de saúde, você tem direito às imunizações. Então, a gente sempre teve, né, tétano, difteria, hepatite, e agora foi instituído o que? Influenza e Covid-19, né? O risco químico, exatamente todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma que a etiqueta tem que ter o nome do produto, a composição química, a sua concentração, data de envase, validade, exatamente pelo profissional que fez a sua manipulação e seu fracionamento. A gente também tem o gerenciamento de resíduos, né, do serviço de saúde, onde a gente tem uma classificação, né, desses resíduos, que são considerados 5 grupos. Então, a gente tem os resíduos A, B, C, D e E. O grupo A é considerado, quais são os produtos considerados do grupo A? Bolsa de sangue utilizada, bolsa dialisadora, equipo sem ponteira de medicamentos e soros, equipo de bureta de transfusão sem ponteira, extensor de medicamentos, seringa de salinização, materiais como luva, aventais, gás, algodão, seringa sem agulha, avental plástico ou não de TNT, desde que estejam materiais apresentem sangue ou secreção, descarte de bolsas transfusionais contendo sangue e hemocomponentes. Então, as bolsas que a gente utiliza, por exemplo, na alta hemoterapia melhor, estão inclusas nesse grupo A de resíduos. Sobras, né, de laboratório que contém sangue ou líquidos extracorpóreos também estão dentro desse contexto, tá? No grupo B, a gente tem resíduo contendo substâncias químicas, né, previamente, proveniente de equipamentos, frasco de reagentes, frasco de medicamento e reagentes químicos, né, entre eles o DTT, o ZAP ou eluato, lâmpadas fluorescentes, então, assim, fluentes de equipamentos de análises. Então, a gente observa que o armazenamento tem que ser feito em uma própria caixa, até a coleta pelo carro de coleta para lâmpadas queimadas e levar ao ponto de coleta. O grupo C, nós temos os materiais radioativos. O grupo D, então aqui a gente observa que tipo de material, né? De resíduo. Motoleiros vazias, bolsa de soro vazias, que não sejam de quimioterapia, né? E antimicrobianos, bobonas de hipoclorito, bulas e caixas de medicamento, né? Rasgar antes de descartar, cabos elétricos, copo descartável, garrafa plástica ou de vidro, embalagens de cremes, gels, álcool gel, espuma, clorexidina, entre outros, embalagem tetraplac, papelão, plástico e materiais esterilizados, isopor, escova de dente, invólucro de materiais estéreis, latas, né, de leite, Coca-Cola, refrigerante, papel, papelão, pranchetas, pasta, régua, artilho, né, a pera, né, do esfigonomanômetro, pulseira de identificação,
propé, touca, máscara descartável sem secreção, sobra de alimentos, caneta, capa de agulha, luvas isentas de sangue e secreção, algodão em gás isento de sangue, avental sem secreção, atilho, então, são os resíduos do grupo D. Do grupo E, né, são as agulhas, as ampolas de vidro, o scalp, né, a lâmina de bisturi, as lâminas, né, e lamínulas, lancetas, micropipetas, pontas diamantadas, ponteiras de equipo, tubos capilares, tubos de vidro. Então, aqui o que, que a gente precisa chamar atenção? Então, todo material pérfuro-cortante, ele deve ser desprezado na caixa pérfuro-cortante, tá? Essa caixa pérfuro-cortante, ela tem que ficar numa altura mínima de pelo menos 1 metro, né, do chão. E aí, o que, que a gente precisa chamar atenção? Que materiais pérfuro-cortantes, depois de utilizados, devem ser transportados com cuidado para prevenir acidentes. Então, todas essas caixas de pérfuro-cortante, ela tem toda uma estrutura para que você monte ela e os descartes sejam feitos. Existe, né? A gente nunca deve reencapar agulha, deve ser descartados em recipientes apropriados com caixas para pérfuro-cortante. Pérfuro-cortantes devem ser descartados unicamente em caixa apropriada e nunca ultrapassar a linha pontilhada da caixa, exatamente para não ter risco para quem despreze, quem manipula na hora de desprezar esse resíduo. E assim, em alguns estabelecimentos de saúde, a depender do tipo, né, de marca para esse tipo de descarte, ele tem um descarte específico só para agulha, onde você descarta a agulha e depois coloca só a seringa em um outro, né, descarte. Mas se você não tiver esse específico para descarte separado de agulha, você não pode reencapar, né, essa agulha para você poder eliminar. Então, a gente tem uma segregação, acondicionamento e identificação. Então, para cada tipo de resíduo, a gente tem uma identificação diferente, né? Então, são resíduos potencialmente, né, infectantes, então sondas, curativos, luvas de procedimento, bolsa de colostomia, devem ser descartados em lixeiras revestidas de saco branco, tá? Ou hoje a gente tem esse saco vermelho, resíduos químicos, reveladores, né, fixadores de raio-x e prata, então devem ser desprezados nesses galões específicos. Os resíduos radioativos, né, cobalto e lítio, devem ser descartados em caixas que são blindadas. Os resíduos comuns, eles podem, né, frascos, garrafas vazias, né, copos, papel toalha, eles podem ser desprezados em lixeiras com sacos revestidos de saco preto. E o E, que é o pérfuro-cortante, eles devem ser descartados em coletores específicos, tá? Então, a gente chama atenção que também a gente precisa reforçar o uso de equipamento individual, né? Luvas, que pode ser de látex, nitrílicas, neoprene. Muitos ozonioterapeutas fazem uso da nitrílica, né? Exatamente porque ela não reage com o ozônio. As máscaras, a depender do tipo de paciente que você vai fazer o atendimento, cirúrgica ou N95 ou PFF2. Óculos e protetores faciais, aventais e jalecos impermeáveis, calçados fechados e propé. Dentro, hoje, por exemplo, das unidades de centro cirúrgico, não se usa propé. Mas, por exemplo, quando você vai fazer um atendimento domiciliar, você pode usar o propé para você adentrar na casa do seu paciente. O equipamento de proteção coletiva, a gente tem cabine de segurança biológica, filtros EPA, exaustores de sistema de ventilação, lava-óleos e chuveiros de emergência, extintor de incêndio específicos. A gente também, dentro, né, desse geramento de serviço de saúde, a gente precisa ficar atento à segregação, que é a separação, conforme a classificação desses resíduos, o acondicionamento, respeitando os recipientes específicos para cada tipo de resíduo, o transporte interno e externo, com rotas e horários planejados para evitar contaminação cruzada. Então, por exemplo,
Muitas vezes o prédio onde você tem um consultório, sua clínica ou seu serviço de saúde, ele tem um procedimento, um protocolo exatamente para o transporte interno e externo desses gerenciamentos de resíduos. E isso é muito importante, transmite uma segurança para a gente, tá? É só a gente respeitar esse transporte, a coleta, né, desse material, a destinação final, então o tratamento e a disposição ambientalmente adequada conforme as exigências legais. Lembrando que todo o serviço de saúde ele precisa apresentar esse plano de gerenciamento de resíduo, que é um documento obrigatório e deve ser atualizado anualmente, porque quando a gente recebe a vigilância sanitária, esse plano de gerenciamento de resíduos precisa ser apresentado. Então, a gente precisa entender que para a gente respeitar todas as diretrizes de biossegurança, a gente precisa ter uma capacitação inicial de todos os funcionários, respeitando todos esses descartes, entendendo esses resíduos, as reciclagens periódicas, no mínimo semestral, simulações práticas de situações de risco, isso é muito importante, até para dar um alerta para esses profissionais de saúde. As responsabilidades institucionais, elas também precisam garantir os equipamentos de proteção individual e proteção, né, coletiva, manter a comissão de biossegurança ativa, garantir a estrutura física conforme as normas. E, assim, os profissionais da área de saúde também têm responsabilidade sobre o processo, exatamente para que a gente possa seguir os protocolos institucionais, participar dos treinamentos oferecidos e relatar acidentes e situações de riscos que possivelmente podem ocorrer. E os benefícios dessa conformidade, ela traz o quê? Uma proteção à saúde dos pacientes e dos profissionais de saúde, a diminuição das infecções relacionadas à saúde, prevenção de acidentes ocupacionais, preservação desse meio ambiente e uma conformidade legal que vai evitar sanções administrativas. Inclusive, muitas clínicas, muitos consultórios de ozonoterapia, exatamente porque não seguiram as diretrizes de segurança, de biossegurança da própria Anvisa, tiveram seus estabelecimentos fechados temporariamente ou definitivamente porque não estavam de acordo com as diretrizes sanitárias. Uma outra coisa importante que eu preciso chamar a atenção de vocês é que cada conselho ele pode instituir um protocolo, uma diretriz, uma resolução, uma portaria voltada para suas clínicas e seus consultórios. Eu, na condição de enfermeira, por exemplo, o meu Conselho Federal tem uma portaria específica para a implementação de consultórios e clínicas. Então, qualquer enfermeiro, ele entra no site do Conselho Federal de Enfermagem, coloca lá consultórios e clínicas de enfermagem e você tem automaticamente o acesso à diretriz em relação aos consultórios e clínicas de enfermeiros que obrigatoriamente precisam estar registradas no seu conselho regional. Então, cada um profissional de saúde precisa identificar se o seu conselho tem uma diretriz, né, dessa natureza. Além das diretrizes sanitárias, também tem a sua diretriz profissional. Então, dando seguimento, a gente entende que, uma vez, né, tendo todo o seu consultório, toda a sua clínica seguido, né, de inúmeras diretrizes para o seu funcionamento, é importante que a gente também tenha conhecimento a respeito, né, do processo de descontaminação, limpeza, desinfecção e esterilização. Normalmente, se a gente for analisar, para que a gente possa, né, esterilizar alguns materiais, isso tem um custo para a clínica, porque você precisa ter uma estrutura unidirecional desse serviço, acompanhado de uma pia específica, né, um sistema, né, de esterilização específico, né? Então, assim, tudo isso são equipamentos que são utilizados para garantir a descontaminação, limpeza, desinfecção e esterilização, tá? Então, na tentativa de ter uma economia, muitas clínicas terceirizam o processo de esterilização. Então, eles contratam uma empresa onde você entrega um material,
a ser esterilizada. Nesse serviço, ele passa pelo processo de descontaminação, limpeza, desinfecção e esterilização. E você recebe o material externo, tá? É uma ótima opção. O profissional que é responsável pelos processos de descontaminação, limpeza, desinfecção e esterilização é o profissional enfermeiro, tá? Dessas empresas específicas. Dentro do hospital também, o gestor desse processo também é um enfermeiro. Então, os odontólogos, eles também têm uma orientação, porque muitos odontólogos, eles fazem o processo de descontaminação, limpeza, desinfecção e esterilização. Então, eles seguem uma diretriz para que eles possam desenvolver esse processo de forma segura dentro dos seus respectivos consultórios, tá? Então, os materiais utilizados no serviço de saúde podem propagar micro-organismos infecciosos se não forem descontaminados após a sua utilização. A descontaminação é a utilização dos processos que removem ou eliminam total e parcialmente os micro-organismos. O mesmo termo é utilizado para remoção ou neutralização de produtos químicos perigosos e materiais radioativos. O objetivo da descontaminação é tomar qualquer material seguro para o descarte final ou para a sua reutilização. Os processos utilizados na descontaminação são a limpeza, desinfecção e esterilização. É interessante ressaltar que muitos profissionais, hoje recorrem também à utilização de equipamentos descartáveis. Então, por exemplo, você ao invés de ter um kit curativo que precisa passar pelo processo de esterilização, você utiliza um kit curativo estéril, descartável. Usa, jogou fora. Usa, jogou fora. E aí? A gente precisa entender que a limpeza é o primeiro passo nos procedimentos de contaminação. Então, a gente remove a matéria orgânica, as sujidades, as manchas, através de um processo de lavagem, de escovação, de esfregaço desse objeto, com água e sabão, que pode ter um auxílio de esponja, de um pano ou de uma escova. Então, a remoção dessa matéria orgânica e de outros resíduos facilita bastante a ação dos produtos utilizados na desinfecção ou esterilização desses materiais. A desinfecção, por sua vez, é um processo de eliminação de micro-organismos em superfícies inertes, como piso, cerâmicas, fômicas, granito e aço inox, através de procedimentos físicos ou químicos. Físicos utilizam, por exemplo, radiações ultravioletas. Químicos, os germicidas, que são desinfetantes, que podem ser líquidos ou gasosos. Hoje, por exemplo, existem empresas que são geradores de ozônio, que estão produzindo equipamentos que podem garantir uma desinfecção de um ambiente, tá? Que não vai colocar em risco, a saúde das pessoas que trabalham naquele estabelecimento de saúde. Então, a gente precisa escolher a aplicação desse desinfetante. Então, use desinfetantes aprovados. Então, opte por desinfetantes que sejam regularizados pela Anvisa, tá? Siga as instruções do fabricante. Uma vez que você adquire esse desinfetante, você dilui o desinfetante corretamente. A concentração e a proporção da diluição são cruciais e aplique o produto na superfície conforme a orientação do fabricante. E respeitar o tempo de contato, exatamente para que o desinfetante ele tenha a sua ação no tempo necessário, indicado de acordo com a orientação do fabricante, de acordo com o rótulo do produto, tá? Então, cada produto tem uma orientação de acordo com o seu fabricante. A gente observa que existem métodos de desinfecção. Quais são os métodos? Desinfecção química, onde a gente utiliza substâncias com álcool a 70%, o hipoclorito de sódio, aldeídos, peróxido de hidrogênio, ácido peracético, que age destruindo os centros vitais dos micro-organismos. Normalmente, quais são os produtos que a gente utiliza para desinfecção química? O álcool a 70%, o hipoclorito de sódio e
também o ácido superacético. A termodesinfecção. Então, a gente usa um método físico que utiliza o calor para promover a desinfecção, sendo indicada para os materiais que não são afetados por produtos químicos. E aí, o que é que a Anvisa traz? Né? A água. Ela é a técnica de varredura úmida, retirada de pó. Água e sabão ou detergente. Limpeza para remoção de sujidade, onde a gente faz a fricção do sabão ou detergente sobre a superfície, onde a gente enxágua e seca. Lembrando que você tira, né? Você pode usar água e sabão neutro, depois a gente faz uso de um sabão enzimático. O material a passar pelo processo de higienização pelo sabão enzimático, ele precisa ficar imerso nesse sabão enzimático pelo menos 5 minutos. Álcool a 70%. Desinfecção de equipamentos e superfície, onde a gente deve fazer fricções sobre a superfície a ser desinfetada. Compostos fenólicos. Desinfecção de equipamentos e superfície. Após a limpeza, imersão ou fricção, enxaguar e secar. Quaternário de amônia. Desinfecção de equipamentos e superfície. Após a limpeza, imersão e fricção, enxaguar e secar. Compostos liberados de cloro ativo. Desinfecção de superfícies não metálicas e superfícies com matéria orgânica. Após a limpeza, imersão, fricção, enxaguar e secar. Oxidante, ácido peracético, associação com peróxido de hidrogênio. Desinfecção de superfícies. Após a limpeza, fazer a imersão nesses produtos, enxaguar e secar. Cada produto desse, a partir do momento que você tem a aquisição, o fabricante ele vai te orientar qual vai ser a forma de aplicação desses produtos. Então, é interessante que a gente também entenda que existem 3 categorias de desinfetantes baseadas de acordo com a ação germicida. Então, alto nível, destrói todos os micro-organismos, entre eles os esporulatos. Quais são? O glutaradeído 2%, o ácido peracético, o ácido peracético mais o peróxido de hidrogênio. Médio nível, elimina as bactérias vegetativas, a maioria dos vírus, fungos e micobactérias da tuberculose. Álcool a 70% e hipoclorito de sódio a 1%. Baixo nível, elimina a maioria das bactérias, alguns vírus e fungos, mas não elimina micobactérias e esporos bacterianos. Hipoclorito de sódio a 0,025%. E aí a gente precisa ter uma sistematização dessa limpeza desses materiais. Então a gente entende que o sentido tem que ser unidirecional, não pode vai e vem, porque a gente tem que sair da área mais contaminada até o processo de esterilização. Então, se eu passei pelo processo de limpeza, eu vou para a desinfecção, para depois esterilização. Eu vou em um sentido unidirecional, não volto. De cima para baixo, dos fundos para a saída. De um local menos contaminado para o mais contaminado. Tá? Então, assim, o que que acontece? A gente precisa organizar esse processo. Então, se a gente for pensar, né, o que que acontece? A gente precisa entender que qual a orientação? Nunca varrer superfícies a seco. Favorecer a dispersão de micro-organismos. Promover uma varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar. Então, a gente não recomenda o uso da vassoura, né? Então, a gente usa o quê? Os escovões, exatamente porque a gente vai proceder uma varredura úmida. O álcool é considerado um desinfectante, né, de nível intermediário, que a gente utiliza muito nas clínicas e no consultório, o álcool etílico a 70%, utilizados para artigos e superfícies por meio de fricção, repetir a operação 3 vezes. A vantagem é uma ação rápida, fácil uso, baixo custo, combativo com metais. Desvantagem, dilata, enrijece borracha e plástico, né? Opacifica acrílico, danifica lentes e materiais como verniz e é inflamável. Uma outra coisa que a gente tem dentro desse processo é os materiais de esterilização.
Então, hoje a gente tem autoclaves que a gente utiliza em consultórios, em clínicas, que elas são autoclaves compactas, que já vem um processo de esterilização extremamente programado, tá? Mas a gente precisa ter cuidados com a manipulação dessa autoclave exatamente para a gente garantir o processo de esterilização. Então, a gente tem os métodos físicos, termos resistentes, né, o calor úmido sob pressão, o autoclave calor seco estufa, que não é recomendado mais, tá? E o físico-químico termosensível, que a gente utiliza hoje. O óxido de etileno, o vapor de baixa temperatura de formaldeído, plasma de peróxido de hidrogênio e agentes químicos litos e automatizados. Lembrando que nos grandes centros hospitalares, por exemplo, grandes clínicas com altos procedimentos, tem se utilizado muito o óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrogênio, exatamente porque os produtos estériles eles permanecem, têm uma durabilidade de esterilização maior. E aí, a gente também precisa garantir essa esterilização desses equipamentos, então a gente precisa monitorar o processo de esterilização. Para isso, né, a clínica que porventura tiver uma central de material de esterilização, ela precisa testar a eficácia do equipamento na instalação e após a sua manutenção, verificar a eficácia após qualquer modificação proposta no processo de esterilização, estabelecer a eficácia, né, de rotina diária, onde a gente precisa ter um indicador químico no processo de esterilização a vapor, que para identificação dos pacotes embalados a gente utiliza, né, fitas negras bem identificáveis que após serem utilizadas para autoclave, então a gente observa uma alteração de cor dessas fitas, exatamente garantindo a esterilização desse material. É necessário que a gente faça a utilização de indicadores químicos, né? Na classe 1 a gente tem as tiras, né, com a tintura termoquímica que muda de coloração após a temperatura. O teste de Bowell-Dick, que a gente tem uma eficácia do sistema de vácuo da autoclave pré-vácuo, né, onde a gente faz no início do primeiro ciclo sem carga, a uma temperatura de 130 graus por 3,5 a 4 minutos sem secagem, né? E um controle único do parâmetro de acordo com uma temperatura pré-estabelecida. É importante também que a gente faça indicadores multiparamétricos que vai controlar a temperatura e o tempo necessário para cada processo. A utilização de integradores que vai controlar a temperatura e a qualidade do vapor. A gente vai também observar um intervalo de confiança maior que a classe 5, que reage quase quando 95% do ciclo é concluído. Em muitos locais, quando a gente recebe o material estéreo, esses integradores, esses indicadores estão dentro do invólucro estéreo, exatamente para garantir a esterilização dos materiais. Então, a gente tem esses, além desses integradores, que podem ser utilizados para o vapor saturado e específico para o óxido de etileno, exatamente porque a gente tem uma tira multiparamétrica, né, para controle de pacotes esterilizados a gás, que é específico para a esterilização de óxido de etileno. A gente também faz indicadores biológicos, né, autocontínuo para esterilização, exatamente para garantir que esse equipamento de esterilização ele mata todos os tipos de micro-organismos, inclusive os esporulados. E é importante também, para a gente garantir a esterilização desses materiais, a utilização de uma embalagem que permite o transporte e o armazenamento desse artigo e mantê-lo estéril até seu uso, né? Fala-se hoje de embalagens primárias, secundárias e terciárias. É importante que essa embalagem, ela evite a saída de ar, ela bloqueie a entrada, permita que a gente tenha, né, a entrada do agente esterilizante, bloqueie micro-organismos, exatamente para a gente manter a qualidade do processo e continuidade da esterilização desse equipamento. E o material, né, o papel que a gente mais utiliza hoje para a esterilização de material é o papel grau cirúrgico, que é um indicador, que tem um indicador azul para o processo de estabilização, né, em óxido de etileno, tá? Mudando de azul para verde,
mas esse grau cirúrgico, ele também pode ser utilizado em autoclaves de calor úmido, tá? E também em peróxido, né, de hidrogênio. Ele tem um indicador rosa para esterilização em autoclave, mudando de rosa para marrom. Então, assim, para a gente ter a garantia da esterilização de um material, a gente precisa garantir todos esses testes, a utilização correta do papel grau cirúrgico, que é o mais utilizado. Ele é de custo-benefício melhor, ele tem vários tamanhos, então, de acordo com o material que você vai utilizar na sua clínica, você usa ele de acordo com o tamanho do material que você vai ter. Seguindo todos esses protocolos, seguindo todas essas etapas, você vai ter uma garantia de um material estéril. Lembrando que, uma vez que você tem um material estéril na sua mão, você precisa seguir a técnica séptica daquele procedimento que você vai fazer, garantindo, né, a esterilidade desse material, tá? Então, eu desejo a vocês um bom estudo, uma boa leitura e que esse material possa ter contribuído para que vocês tenham uma noção importante do todo o processo de biossegurança, de desinfecção, de esterilização, de limpeza dos materiais, exatamente para que a gente possa garantir cada vez mais uma qualidade, né, do produto, do serviço, dentro das unidades e dos serviços de saúde dos quais vocês trabalham. Um forte abraço para todos vocês.